Olá, eu sou Ana Couto, estou aqui na edição de Tip Talks falando sobre o valor da brasilidade. E no nosso estudo que a gente vem fazendo sobre o valor que o Brasil gera para o mundo, uma pauta muito importante que aparece é a Amazônia, a nossa natureza, a sustentabilidade. Então, o nosso convidado hoje é o Estevão Seavata, uma pessoa que tem uma jornada muito interessante, produzindo conteúdos tanto para cinema como para televisão, e que sempre tem uma abordagem que mobiliza, que conscientiza e que traz para a gente essa pauta, né, do meio ambiente na nossa vida e no nosso valor. O Estevão é casado com a Regina Casé e há muito tempo ele tem um programa que é um Pé de Quê, que fala das árvores, que é maravilhoso. E agora, ultimamente, tem 2 filmes que está lançando, então a Amazônia é a Sociedade Anônima e a Amazônia Viva, em que eu acho que traz para a gente incorporar, de fato, a Amazônia como um patrimônio nosso importante na construção de valor. Então vamos conhecer mais do nosso convidado, Estevão Seavata, que tem essa jornada linda de faz e fala e que está cada vez mais mobilizando a gente. Bem-vindo, querido. Muito bom estar aqui com você. Você já Obrigado. Participou daqui algumas vezes, né? Já vim aqui, com certeza. Já veio na Laje, foi projeto aplicado. Estevão Seavata, qual é a sua formação? Eu me formei em cinema, na UF. Cinema. A gente teve a mesma escola, São Vicente. Né? Exatamente. Veio da mesma escola, é um pouco mais jovem. Mas ele tem uma história muito legal, acho que não sei se todo mundo já deve ter visto um Pé de Quê. Ele tem a Pindorama, e sempre habitou nessa esfera de meio ambiente. Desde cedinho. Desde cedinho. E aí tem esse programa que eu amo, que é um Pé de Quê, falando das árvores, né, com a Regina Casé, que é a sua esposa. E agora você está fazendo um trabalho muito interessante sobre a Amazônia. Né? Mas antes da gente começar, eu queria que você falasse da sua história. Como é que você chegou até aqui? Conta um pouco da sua jornada. Você falou do São Vicente. Eu estava lembrando outro dia que, com 14 anos, na 8ª série, 13 para 14, eu promovi um reflorestamento naquele morro ali atrás de São Vicente. Uau! Uma campanha, não sei, alguma coisa. Eu acho que é do Orixá, porque eu sou Logum Edé, filho de Oxóssi, então já tinha alguma coisa com as florestas. E eu fiz isso, depois fiz uma campanha para arrecadar dinheiro para o Muriqui, né, o Mano Carvoeiro. Enfim, isso com muito jovem. E depois eu fui estudar engenharia florestal em Viçosa, mas não segurei a barra de ficar longe dos meus amigos, do Rio, tinha muita coisa para fazer, eu tinha 17 anos só. Voltei e aí meu pai falou, olha, eu só vou te largar no mundo, deixar voar quando você se formar. Depois que você se formar, eu não vou te exigir nada. E eu tinha que fazer uma faculdade, comecei a fotografar, estilo, gostei. Aí meu pai botou essa pilha, eu falei, bom, então eu vou fazer cinema na UF. E foi bacana, porque eu fui me descobrindo naquele lugar, assim. Eu lembrava de quando eu estava dentro de um set de filmagem, eu me sentia muito bem. Eu sabia onde me colocar, tudo. E aí comecei a trabalhar com isso, enfim, fui muito bem assim profissionalmente. E em 2000 eu falei, vou realizar o sonho de ter uma produtora, que era um sonho de faculdade. Falei, vou ter uma empresa, uma produtora, fazer meus filmes. Aí quase quebrei 2 vezes, né? Aprendi, porque assim, minha formação, meus pais são funcionários públicos. Meu pai era engenheiro de Furnas, engenheiro eletricista, e minha mãe professora da Universidade de Pedagogia, enfim, formada em Filosofia e Letras, e com uma educação católica, humanista, de esquerda. Então, eu nunca tive nenhum exemplo, nenhuma parte da minha família de alguém com empresa. Então, para mim foi muito duro. Hoje eu já sei muito bem as coisas, como é que funciona, mas foi bem duro assim, o processo todo da questão financeira e de direitos, né? De advogados, contratos e tudo mais. Então, isso eu fui meio aprendendo, mas acho que foi um pé de quê, como você falou, que me fez viajar pelo Brasil inteiro. Então, com o pé de quê, eu, de fato, conheci muito o Brasil,
assim, porque eu ia fui para muitos lugares e muitos buracos. Depois, ainda com Regina, eu fiz o programa Central da Periferia, então, durante os primeiros 10 anos da Pindorama, era ou floresta ou favela. Então, eu realmente conheci muito bem o Brasil, assim, profundamente. Até, inclusive, favelas dentro da floresta, como tinha no Acre, que era no Rio Branco, assim, enfim, essa junção, dentro de um buritizal, uma favela. E a partir daí, de 2010, depois de 2004 eu comecei a ir na Amazônia, mas a partir de 2010, 11, 12, 13, que aí eu fui começando a me dedicar mais à Amazônia, porque eu vi logo que ali não era apenas o futuro, mas era o passado do Brasil e estava se tornando também o presente, que agora é o que é talvez o lugar mais importante, né? A gente só é conhecido internacionalmente. A única discussão relevante sobre o Brasil, acho que é a Amazônia. O resto é mais ou menos, né? Você quer contar para a gente assim, alguma experiência interessante que você teve nesses últimos anos, né, com essa proposta aí de entrar na Amazônia e trazê-la para o mundo? Olha, eu queria falar um pouquinho, porque eu vi que você falou da pesquisa, enfim, e fiquei pensando umas coisinhas assim, né? A gente estava falando de 200 anos do Brasil, mas esses 200 anos desse Brasil é um Brasil que a grande maioria da população brasileira não se reconhece nessa independência, né? Então, para alguém que fala, pô, esse Brasil não é meu, o Brasil não serve para mim, então por que eu vou gostar desse Brasil, desses símbolos, de tudo isso? Né? E eu acho que tem uma outra coisa que é muito importante, que eu também vejo assim com otimismo, porque eu acho que a partir da Constituição de 88, e principalmente com a virada do milênio, eu vejo que muita coisa andou no Brasil. E a gente está apenas no começo de uma grande história que vai vir por aí. Isso eu tenho visto muito. Eu viajei agora, pós-pandemia, eu fiz uma viagem grande pelo Brasil inteiro. São Paulo, Minas, Bahia, Amazônia, enfim. E entendi que tem muita coisa acontecendo bacana. Agora, tem um grande desafio, que é a gente precisa das lutas identitárias, elas são fundamentais, porém, elas não são universalizantes. Então, no discurso, como é que você vai fazer as pessoas se identificarem com causas que são minoritárias? É um esforço de comunicação gigante, assim. E talvez tenha que pensar uma coisa, que eu vi que você botou ali 55% de negros e pardos, mas a minha percepção é que o Brasil é indígena. O Brasil, enfim, é majoritariamente indígena. Quando eu fui agora na divisa do Brasil com a Colômbia, nos Baniwa, eu olhava e falei, eu estou na Rocinha. A cara das pessoas, eu estou na Rocinha. E tem uma coisa importante que eu acho que a gente tem que pensar quando está falando de diálogo, é que, enfim, o Brasil é majoritariamente miscigenado. Então, a gente tem que, ao mesmo tempo, se reconhecer nas identidades particulares, mas, ao mesmo tempo, tem que se reconhecer na mistura. Então, se a gente conseguir vencer essa possível esquizofrenia, né, a gente consegue ter tudo de bom, de valorizar. E nisso tem uma coisa importante, são faladas 160 línguas indígenas no Brasil, mais o português, mais pelo menos 2 ou 3 línguas de descendência africana que são muito pouco conhecidas. Então, o diálogo, ele se faz de uma maneira que você tem que ser poliglota no Brasil. Não dá para você não saber um pouco de Iorubá para saber o que está se falando dentro de um terreiro de candomblé, entendeu? Você não pode saber um pouco de Tupi para saber a toponímia do Brasil. Não dá para não saber essas coisas. Entendeu? A gente tem falado muito de diversidade, mas essa questão de língua, para a gente, é uma coisa bem distante ainda, né? E nessa pesquisa, a gente tem a referência como os índios se vejam, eles não se identificam nem com o Brasil, nem com o brasileiro. Então, estão muito mais distantes do que a gente imagina dessa identidade, né? Sim, e acho que agora eles estão muito organizados. E estão maravilhosos. Estão, em alguns aspectos, estão anos-luz da gente. Com certeza. Porque, primeiro, eu tive uma experiência muito forte na Bahia, lá com os Pataxós, que foi aonde chegaram os portugueses, e eles foram proibidos de falar sua língua, né? Lógico. A língua foi
praticamente morta, extinta, e eles, a partir de 2000, isso também depois de 88, por isso eu estou falando que é muita coisa que está acontecendo, falaram, olha, agora a gente vai recriar a nossa língua. Então eles foram atrás de anciões, foram atrás de viajantes europeus que registraram a língua e usaram uma sintaxe de um tronco linguístico, do mesmo tronco linguístico, os Machacali, que vivem em Minas Gerais, e recriaram o Pachorrã. Então é uma coisa que fala assim, cara, os caras, e só eles, tá? Não teve branco na história, não. Foram só eles, sozinhos, que fizeram isso. E lá, onde eu falei que estive no Rio Negro com os Banil, eu também tem uma questão de educação muito, muito interessante, porque, e que acho que serve para a gente. Ele fala assim, olha, eu preciso formar um Baniwa de modo que ele possa, se quiser, ir fazer faculdade e estudar em Manaus, estudar em Brasília, mas se ele quiser morar na aldeia, ele vai precisar pescar, vai precisar fazer a sua própria casa, vai precisar fazer o veneno do curare com a zarabatana, vai precisar saber tudo. Então, é um conhecimento que a gente mesmo não tem. Digo, né? Se vier um possível, né, um momento de muito desespero, sim, a gente está ferrado, e eles estão salvos. A gente desaprendeu, né? A gente desaprendeu. E acho que isso é uma coisa importante da gente, como brasileiro e potência ecológica, que a gente estava falando aqui, pensar que isso está no nosso dia a dia, e aí voltamos a um pé de quê, né? Sim. 60% do Brasil é Amazônia, né? Território. Exatamente, é um número, 60%. assim, que eu acho que... E falando um pé de quê, assim, porque a gente também deveria pensar na educação, saber as árvores que estão próximas da gente, reconhecer, saber as famílias, aí você vai saber os pássaros, vai conseguir entender, não vai ser aquele borrão verde assim, né? Então é uma riqueza muito grande pensar que a gente tem tudo isso no Brasil, porque isso amplia a nossa capacidade ou a nossa experiência de estar no mundo. Saber muitas línguas amplia, saber quais são as árvores, saber as pessoas, quem são, o que está acontecendo. Eu acho que tudo isso é uma riqueza gigante. Queria que você contasse um pouco desse... Você fez 2 filmes, né? Você fez a Amazônia, Sociedade Anônima, e agora você está com um projeto que é bastante ambicioso também. Conta um pouco para a gente. São até projetos complementares, porque o primeiro é um filme, um longa-metragem, que foi lançado em 2019, 2020, que os dois têm um objetivo tem objetivos políticos também, tá? Então, esse primeiro filme era colocar em pauta nacional a questão da grilagem de terras na Amazônia, que é responsável por grande parte do desmatamento. E sempre era uma coisa confusa, porque a grilagem de terra muitas vezes se usa da função social da terra, da ocupação, e aí isso está ligado com políticos, e entra com questões cartoriais, mas ao mesmo tempo é uma coisa ilegal. Eu lembro até que quando eu estava fazendo o filme, eu conversei com a mãe de um amigo meu, que ela é policial federal, e ela falou, olha, eu nunca combati grilagem porque você não sabe qual é o limite das coisas. Eu já fiz da legalidade e ilegalidade, eu já combati tráfico de todas as maneiras, mas esse eu nunca fiz, porque aí ela falou assim, porque a gente nunca sabe de onde vem o tiro. Eu falei, obrigado, Noressa. Mas era isso. Mas eu acho que também foi interessante abraçar esse assunto, e acho que ficou claro, acho que a gente conseguiu colocar. Hoje você não vai falar, não tem como falar da Amazônia sem falar de grilagem, e se alguém quiser entender o modus operandi, tem uma aula lá no meu filme. E mais recentemente, agora tem aqui, até trouxe meu óculos de realidade virtual, foi fazer uma experiência de realidade virtual para as pessoas irem, se teletransportarem para a Amazônia. Então, um filme de 10 minutos, que também teve uma história muito interessante, porque me foi comissionado pela iniciativa interreligiosa pelas florestas tropicais, é uma iniciativa da ONU, que acontece, que tem representações no Brasil, Colômbia, Peru, Congo e Indonésia. E aqui a gente viu, não só aqui, mas enfim, aqui muito importante, que
grande parte do poder político está se unindo ao poder religioso, né? E as lideranças religiosas são muito importantes como atores políticos no Brasil hoje em dia. Então, a gente falou, puta, mas aí tem uma possibilidade muito grande de pessoas para defender a conservação que estão sendo levadas para o lado negacionista, né, em relação ao clima. E aí o filme é um filme de uma experiência espiritual, então quem chegar lá, quem for mais sensível pode chorar. Muita gente chora durante o filme, mas é para realmente mobilizar, e a ideia é que a pergunta fique para esses grupos religiosos mais negacionistas, vamos dizer essa palavra, um pouco a pergunta, o que você está fazendo para defender a obra de Deus? Então, é uma ideia de que, olha, essa turma tem que estar do nosso lado. E na medida que eles entram na parte da conservação, eles vão ter que falar de carbono, vão ter que falar de clima e vão ter que falar com outras pessoas que são diferentes deles. Você junta, de certa forma, entretenimento, né, comunicação, filme e uma visão bastante política também. Como é que é isso, nessa visão de construção de valor do Branding Brasil? Como é que você trabalha assim, com essa intenção toda? Onde é que você acha isso é muito legal, porque eu aprendi muito com aquela campanha que a gente desenhou aqui de crowdfunding, né? Isso já tem uns 5 anos. Eu fiz uma campanha de crowdfunding para plantar árvores. E a gente prototipou ela aqui, né? Na Laje a gente faz projeto aplicado, né? Então os alunos... Isso, a gente até o nome saiu daqui, né? Chamava Da Pé. E foi tão incrível que foi uma das 10 maiores campanhas de crowdfunding do Brasil. Acabou virando uma... Que legal. É incrível. E o que eu senti ali, que me deu muitos insights assim, é de que o propósito, a causa, ajuda muito na comunicação. Sim. Então, para uma campanha de crowdfunding, por exemplo, que você tem que pedir dinheiro para as pessoas, né? Você fica, né, pedinte ali, por favor, você, né, pode comprar plantar um pé de árvore, tá? E que seria uma situação, vamos dizer, mais frágil ou subalterna até. Desconfortável. Na verdade, é o contrário. Você fala, não, eu vou usar isso para poder convencer a pessoa, força de mobilização. Vem cá, o que você já fez? Por que você não plantou ainda uma árvore? Como assim? Né? Porque precisa disso para isso, porque está assim, a situação está essa. Daí, em vez de você ficar pedir, você... quase coloca a pessoa contra a parede de que ela... Olha, você tem que fazer alguma coisa, né? Não dá para deixar como está. Então, isso... Por que eu estou dizendo isso? Porque eu também entendi que esses argumentos, ou você ter um propósito, ou ter uma causa para um filme, ajuda também na comunicação dele. Então, que é mais gente valor, vai ver, né? mais gente vai acompanhar, vai se interessar, porque tem uma coisa. Então... E isso internamente também me move muito, porque aí eu posso alinhar e fazer, porque dá muito trabalho. Fazer filme dá muito trabalho, né? Você viaja, é muito esforço físico. Então, também me dá muito gás de conseguir fazer as coisas assim. E a gente fala que a energia do propósito é infinita, né? Por isso que a gente está sempre fazendo e querendo mais. Porque também é essa visão de terceira onda de propósito, né? Você tem uma visão, você tem um impacto positivo e você mobiliza, né, as pessoas num ponto de vista que é fundamental. Acho que é importante lembrar que a cultura tupi-guarani nasceu na Amazônia, né? E é mais da metade do território brasileiro. Tem uma biodiversidade que a gente não tem nem ideia do tamanho, não tem condições de mensurar. Ela tem uma importância climática gigantesca para o Brasil e também uma importância econômica também para o Brasil, com o seu regime de chuvas, né? Também as safras, a segunda safra, né, que se fala também do agronegócio brasileiro. E, agora, como muito da história do Brasil, é um grande potencial e um grande desafio, porque também tem os piores IDHs do Brasil. O que é interessante
e que acho que a Helena falou até um pouquinho aqui disso, né, de que a gente nunca olhou para a Amazônia como a gente tem a possibilidade de olhar agora. Nenhum governo, talvez o primeiro, o segundo governo com a Marina, Lula ali, teve realmente um momento de combate ao desmatamento, de um olhar para a Amazônia que logo foi atropelado pela Dilma. Então, isso, eu acho que agora a gente tem um momento que a gente tem know-how, tem experiência, e se a gente de fato fizer a coisa direitinho assim, eu acho que a gente tem grandes possibilidades enfim, com muito trabalho, porque o que aconteceu nesse governo é que, como as forças econômicas majoritariamente estão ligadas a forças extrativistas e ilegais na Amazônia, as forças políticas estão alinhadas com isso. Então, não é à toa que o Bolsonaro ganhou em vários estados lá na Amazônia. Então, é como destravar essa situação e a gente... Mas quando a gente pensa também no Brasil global, né, isso, o valor do Brasil para o mundo hoje está ali, né, nesse pulmão. Então, acho que... eu acho que a gente tem grandes oportunidades século XXI, de reflorestamento, de créditos de carbono. Enfim, vai ter muita coisa acontecendo aí. Muito bom. Quem não plantou uma árvore ainda? Não plantou? Ainda Poxa, não, Helena? Logo você. Então, tem que tá plantar. Na hora. Então, pede o que você vai plantar? Então, você deve ter plantado com ele. Muito bom, muito obrigada, é incrível. É impressionante, né? Assim, falando das línguas, eu fiquei bem impressionado, porque a gente conhece tão pouco, né? Meu próximo projeto é isso. Na verdade, eu já filmei, vou lançar ano que vem. É incrível. Sobre as línguas faladas no Brasil e aí como é que a gente consegue estabelecer, de fato, esse diálogo. Vamos lá, estamos prontos. Muita gente aqui se mobilizando para isso. Legal. Super obrigada, querido. Obrigado. Muito bom.